E aí, pessoal? Essa é a segunda parte do vídeo que eu tô contando a saga de buscar um diagnóstico, um laudo pro meu filho. Por quê? Como eu contei no vídeo passado, quando ele tinha ali uns 2 anos e meio, 3 anos, eu já notava que tinha alguma coisa errada e eu não sabia onde que estava isso. Bom, então nós paramos aqui nos 5 anos, quando eu mudei de estado, mudei de cidade, eu vim morar em Santa Catarina. Detalhe, antes de eu me mudar para Santa Catarina, na pré-escola, ele estava na pré-escola, o que eu fiz? Eu pagava, ele estudava numa escolinha particular, e eu pagava o período integral, então eu deixava ele às 7 da manhã, buscava às 5:30 da tarde. Era esse o contrato que eu tinha com a escola. Mas como era uma casa pequena e ele tinha os chiliques dele, que ele não queria ir para a escola e tal, então tinha dia que eu comecei a fazer o quê? Eu buscava ele, eu levava ele às 7 e buscava ele ao meio-dia. Por quê? Porque eu já sabia que ele estava na crise, né? Ele já ia mal para a escola, chorando. Então eu prometia para ele, falava, meio-dia eu venho te buscar. E aí conversei com a escola. Até na época a escola ficou preocupada. Ah, mas você paga integral, a gente não vai abater. Eu falei, não tô falando de dinheiro, tô falando que eu vou pegar o menino. Se eu precisar pegar o menino meio-dia, eu posso pegar? Pode. Porque a parte pedagógica dele era de manhã. Se eu tiver que pegar o menino às 2, eu posso? Pode. Então, uma das coisas que eu optei pela escola particular, além de eu poder pagar naquele momento, era essa flexibilidade de eu poder pegá-lo a qualquer momento. Inclusive, às vezes, eu até trazia a Agatha junto. Se bem que nesse momento agora, a Agatha já estava em outra escola. Ela tinha ido para a primeira série, então ela estava em outra escola. Ele estava sozinho na escola, nessa escolinha, né? E aí eu falei, bom, já sei qual que é o problema do meu filho. A escola é muito pequena, ele odeia a professora. A professora era uma professora muito nova, era uma professora de 20 e poucos anos. A didática dela não funcionava. Ele começou a tretar com a professora. Tudo que a professora queria, tudo que a professora pedia, tudo que a professora propunha, ele boicotava. Tanto é que, quando ela reclamou para mim que ele não distinguia as cores, não distinguia letra de número ele não distinguia mesmo, mas as cores, e escreveu o próprio nome com 4 anos, nós viajamos nas férias daquele ano ali, porque ela me chamou, era tipo setembro, outubro, mais ou menos do ano. Em dezembro, nas férias, ele escreveu o nome dele na areia da praia. Então, não era tão verdade. E outra coisa, quando ela fazia alguma pergunta pra ele, tipo, que cor que é essa blusa aqui? Ele falava assim, diz você. E aí eu vi o meu filho, dando essa resposta pra uma pessoa que tava botando uma pressão nele. E aí eu falei, peraí, então esse é o padrão dele. Toda vez que ele tá sob pressão, ele não responde. Então, né, o que eu presumi? A professora tá botando uma pressão desnecessária. Lembra que ela deixava ele dentro da sala e às vezes mandava ele pra direção? Então ele não teve sorte com essa professora. Essa professora, ela ferrou, né, a cabeça da criança, digamos assim. E aí eu falei, já sei, já que ele tá tretando com a professora, o problema dele é a professora, eu não vou brigar com a escola. Não tem porquê, não tem razão eu brigar com a escola, nem brigar com a professora, né? O que eu fiz? Falei, vou tirar ele da escola, vou pôr numa escola municipal, porque perto da casa dos meus pais tinha uma escola maravilhosa. Pensa numa escola maravilhosa em matéria de estrutura. Eram muito mais crianças, eram muito mais profissionais, muito mais funcionários. Tinha horta, tinha piscina, tinha parque, tinha tanque de areia, tinha brinquedoteca, tinha um monte de coisa na escola. A escola era enorme, enorme. E, graças a Deus, eu consegui uma vaga nessa escola, né? E adivinha o que aconteceu? 1 mês, 2 meses depois que o Azaf estava nessa escola, a diretora da escola me chamou. Falou, mãe, seu filho precisa de um encaminhamento para uma fono e para um neuropsicólogo. Por quê? Quer dizer, eu já sabia o porquê, né? Porque ele gagueja, porque ele não escreve nada, porque ele não faz nada. Eu falei, então, diretora, eu já estou sabendo disso daí. Inclusive, uma das coisas que me fez trazer ele para cá foi isso, porque ele estava numa outra escola.
ele tinha problema com a professora e ele não se davam. E aí ela falou assim, e tem um outro detalhe, todas as crianças aqui, o que elas mais esperam durante o ano é ir para a piscina, porque a piscina numa escolinha pública, não sei se você sabe, mas ela fica vazia. Ela só é enchida no dia que vai nadar. Terminou de nadar, ela é esvaziada. Por quê? Porque você está lidando com criança. E criança, ela se afoga em 10 centímetros de água, né? Então, era um evento que acontecia na época do verão. Às vezes, era uma vez por semana que eles iam para a piscina. Então, essa piscina era enchida especificamente para esse evento, né? Juntava todas as turmas e nadavam. E ele, nesse dia, vinha o bilhete para eu mandar toalha, sunga, chinelo. Ele estava de sunga, de chinelo e sentado aonde? Do lado da professora. Ele ia para o parque, ele sentava do lado da professora. A minha sorte é que nesse momento da vida, a professora que cuidava dele ali, que era da turma dele, era uma menina, assim, muito amável mesmo. Então, ele até que aceitava ir para a escola, ele gostava da professora. Porque ela era muito amorosa com ele, entendia ele, não botava certas pressões. Quando ele queria ficar brincando, sentado do lado dela, ela não se opunha, deixava ele quietinho, todo mundo brincando, ele ficava ali quietinho. Ele nunca foi de fazer bagunça, nem de ser hiperativo. E aí a diretora me chamou, falou, ele não interage com as crianças, ele não brinca, ele tá sempre grudado com a professora, e isso não é normal. Outra coisa que acontecia nessa escola, toda semana ele tinha uma crise, eu tinha que buscar ele antes do período de aula acabar. Geralmente isso acontecia ali para as 2h30 da tarde, né? E eu chegava lá, como que ele tava? Vomitando, chorando, tremendo, branco. E eu já sabia o que estava acontecendo, porque meu filho, ele sempre teve isso de, às vezes ele comia algumas coisas e ele passava mal. Outra coisa que acontecia, meu filho, ele era extremamente seletivo. Ele só tomava leite. Até os 4 anos de idade, ele só tomou leite. Ele não aceitava arroz, ele não aceitava feijão, ele não aceitava papinha. Eu fiz várias papinhas. A escola que ele estudava nesse momento, aquela escolinha pequena, tinha uma cozinheira maravilhosa. Pensa no, assim, além dela, a questão, o tratamento dela com as crianças era maravilhoso. Ela era assim, tipo uma tiazona, uma vozona, sabe? Uma mãezinha para as crianças. Ela testou várias papinhas, não deu certo. Minha cunhada que o diga, minha cunhada fez papinha com tudo, com feijão, com carne, sem carne, com beterraba, sem beterraba, com batata, sem batata, batata pura, batata com cenoura. A minha cunhada, ela fez, ó, pensa numa papinha. Ela fez pro meu filho. Ele não comia. Ele cuspia tudo, cuspia tudo, cuspia tudo. Só aceitava leite. Só isso, mais nada. Quando ele completou uns 5 anos, ele começou a aceitar alguns alimentos, mas era assim. Às vezes tinha dia que ele comia chocolate. A gente fazia uma festa. Ah, ele comeu chocolate. Aí no dia seguinte, o que a gente fazia? Oferecia o chocolate. Ele falava assim: eu não gosto disso. Ou então tinha dia que ele comia bolacha. Aí chegava no dia seguinte, a gente comprava bolacha. Ah, eu comprei bolacha pra você. Ele falou, mas eu não como isso. E não comia. Não comia. Então, quando ele comia um alimento, mesmo que ele gostasse, ele gostava naquele dia, naquele momento, naquela hora. Depois ele nunca mais colocava a boca naquilo. Então, era um terror. E a gente tentando fazer ele experimentar outras comidas, ele não experimentava. Até teve uma época que foi a carne com gordurinha. Ele comia carne com gordurinha, tinha que ter gordura aparente. Se a gordura não tivesse visível, ele não comia carne. E então, aí a gente entrou na vibe, vamos fazer carne com gordurinha. Então, toca comprar carne com gordurinha. Ele comia de boa. Teve a época do espetinho. Aí, então, ele tomava o leite. E às vezes à tarde, na janta, ele falava assim, eu quero carne, quero espeto. Toca a gente comprar carne no espeto, assado na brasa. Daí passava uma semana, um mês, aquilo ali passava, parava, ele nunca mais punha carne na boca. Até hoje, que ele tem 10 anos, ele tem coisas que ele não come, tipo sorvete, ele não come coisas assim gostosas que uma criança gostaria de comer, ele não come. E ele fala, não, eu não como isso daí, não quero, né? Enfim. Então, ele começou a passar mal, ele passava mal na escola.
E aí eu já sabia que era hipoglicemia. Por quê? Porque eu não podia mandar leite para a escola. A escola, ele tem que comer o que tem lá. É a regra da escola pública. Isso não acontecia na escola particular, por quê? Porque eu já, né? Cada criança tem uma restrição, cada criança tem uma mania. E como é a escola particular, eles fazem a concessão. Então a mãe manda o que tem que mandar e a criança come. No caso da escola pública, isso não acontecia. E aí eu vinha descobrir, porque ele passava mal sempre no mesmo dia. Tipo, era quarta-feira. Aí eu descobri que na quarta-feira tem um negócio que chama projeto na escola pública. E não é a professora habitual que dá aula, é uma professora que é a professora do projeto. E essa professora do projeto, ele só passava mal no dia dessa professora. Sabe por quê que ele passava mal? Porque a professora normal dele, que era essa que ele amava, tá escrito, Larissa, lembrei o nome dela, Larissa. Larissa, um beijo pra você. Você com certeza fez parte, marcou a vida do meu filho. Mas essa Larissa, ela percebeu que ele era extremamente seletivo. E ela notou que ele comia duas coisas que existiam na escola: bolacha de água e sal e pão de leite, né? Que vinha para a merenda das crianças. E aí o que ela fazia? Quando todo mundo almoçava, porque era colocado o prato na frente dele, arroz, feijão, carne, às vezes tinha algum legume no meio do arroz, uma cenoura. Eu sei porque eu fui na escola, eu sentei na sala de refeição com as crianças. Eu tinha esse acesso à escola, a diretora me convidava para ir lá para ver como que era a comida. Então, não era um negócio assim, eu largo meu filho lá e a escola que se vire. Não, era muito legal, né? Essa comunicação. Só que a professora desconfiou que ele só comia esses dois elementos que tinha na escola. E não era muito. Ele comia 2, 3 bolachas e às vezes meio pão, quando muito um pão inteiro ele comia. Então, ela não podia dar essa comida para o meu filho no horário do almoço. Então, o que ela fazia? Esperava todo mundo ir pro soninho. Como ele não dormia, ele ficava acordado. Ele ficava quietinho, mas ficava acordado. Ela levava ele para a cozinha e dava o pão ou a bolacha. Então, todo dia a professora fazia isso com ele. Quando ele ia brincar, aí nesse momento ele já estava brincando, ele corria, ele interagia com as crianças, ele não entrava na piscina. E aí, quando essa professora do projeto ia, ela não sabia dessa informação. Então, ela não dava nada para ele comer. Então, ele saía de casa com o leite na barriga, porque ele só tomava o leite, ele não comia nada, não comia pão, não comia margarina, não comia manteiga, não comia nada. E ele ficava o dia inteiro com aquele só com a 300 ml de leite na barriga. Quando ele ia brincar, o mínimo que ele brincava, a glicemia caía, ele passava mal, começava a vomitar, dor de cabeça, tremer. Como eu já sabia o que estava acontecendo, porque quando a professora ligava, falava assim, seu filho está vomitando. Elas achavam que ele estava passando mal por alguma coisa que ele comeu errado. Eu já saía de casa com a mamadeira na mão, chegava lá na escola, entregava a mamadeira na mão dele, ele vinha no carro tomando, dormia, e ele dormia ali 1 hora, 2 horas, acordava zero. Por quê? O problema dele era hipoglicemia. Então, eu vou contar a mudança que nós fizemos para Santa Catarina no próximo vídeo.